Olá, olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Eliana Lacerda, artigo 281. Que grande dia! Hoje chegou o grande dia. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Mas, na verdade, eu nem estou falando desse dia, não. Porque esse é bem velhinho, né? Ele é lá de 98. Foi a primeira comemoração, porque ele remete à publicação do Código de Trânsito Brasileiro. Eu estou falando da estreia do canal. Mais uma vez eu dou as boas-vindas a todos e todas. Eu sou Eliana Lacerda, eu sou especialista na defesa judicial e administrativa de proprietários e condutores de veículos. O nome desse canal, né, o artigo 281, ele remete ao artigo da defesa administrativa, e eu achei importante frisar isso em homenagem a um dos princípios constitucionais mais caros, né, no direito e também na via administrativa, que é a ampla defesa, né, que é o contraditório, que é o direito de você dar a sua versão em situações em que você está sendo punido por algo, né? No caso aí, punido por uma infração. Eu criei esse canal, gente, para a gente discutir de forma mais ampla a questão de trânsito. Não que o que eu vá falar tenha relação apenas com o trânsito, porque eu vou falar bastante aqui da forma, né, como é feita a educação nesse país, né? Eu fico muito impressionada de não termos ainda nos currículos oficiais, né, da escola pública, aula sobre Constituição, né, que é a lei básica, a lei máxima do nosso país. Ali está descrito todos os nossos direitos, todos os nossos deveres, né? E é nessa perspectiva. Eu não quero discutir só do ponto de vista técnico, é óbvio que a gente vai discutir isso aqui, né? Porque o meu propósito é justamente levar a cada um, né, o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, o porquê de determinadas normas. É importante a gente entender isso, né? Eu achei engraçado hoje porque eu estava bem doidinha procurando, né, o que eu ponho no ambiente para poder gravar esse vídeo. Aí falaram, olha, você deve colocar essa estante de livros, você deve colocar coisas que você gosta, né, que traduz a sua personalidade. Aí eu pus aqui algumas plantinhas, vocês estão vendo? Porque eu adoro plantas, né? Fiz aqui um arranjo de flores silvestres, né, que tem aqui no meu quintal. Eu gosto muito disso, eu amo leitura, né? Quem já me conhece aí sabe. Esse ano eu tenho a meta de ler 15 livros, já terminei, eu estou no 10º agora, acho que vai ser possível cumprir. Mas, de toda forma, o que eu mais gosto mesmo não está aqui, não. Não está nisso aqui, não. Está aí do outro lado. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de discutir as questões que interferem na nossa vida, eu gosto de questionar, né? Nós temos muitos espaços legais, né, que permitiriam um protagonismo maior das pessoas, mas infelizmente a gente percebe eu vou chamar de uma vontade política muito fraca para poder efetivar o que nós já temos, né? Eu não sei se vocês sabem, já entrando no tema, né? O Dia Nacional do Trânsito, que tem tudo a ver com a educação no trânsito, né? Ele tem um capítulo inteirinho no Código de Trânsito Brasileiro, né? O primeiro artigo é o artigo 74, né, do capítulo 6 do CTB, da educação para o trânsito. Artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
Quem são esses componentes do Sistema Nacional de Trânsito? São todos os órgãos envolvidos na questão de trânsito, desde o Ministério dos Transportes até a Senatran, depois vem o CONTRAN, depois vem o CETRAN, depois vem todos os órgãos municipais, tem os órgãos também que atuam, né, na autuação de infrações que são conveniados, a Polícia Militar, por exemplo, alguns órgãos, aqui em BH nós temos o BH Trans, todos são órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque você percebe que a estrutura básica a gente já tem, né? Nós temos um capítulo que fala sobre a educação como um direito e um dever desse sistema de trânsito. Então, por que a gente sabe tão pouco sobre o trânsito, sobre como a gente deve se comportar no trânsito? Vocês já pararam para refletir um pouco sobre isso? Por que, por exemplo, que algumas campanhas pegam e outras não pegam? Vamos analisar, vamos refletir um pouquinho disso? Eu queria até que vocês colocassem para mim os comentários de vocês aqui. Aí eu vou dar um exemplo. Vocês se lembram de quando começou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança? Essa foi uma das campanhas que pegaram, né? Da mesma forma que a campanha contra o uso de cigarro também pegou. Vocês lembram de algum detalhe dessas campanhas? Eu lembro. A gente foi entupido de propaganda governamental sobre esses temas, explicando quais eram os problemas, explicando as consequências, por que você não deveria andar sem, não deve andar sem o cinto de segurança, né? Agora imagina vocês, a Semana Nacional do Trânsito, ela é algo muito mais amplo do que o uso do cinto de segurança, que está contido no trânsito, né? Que é uma das exigências do Código Brasileiro de Trânsito e do bom senso e de tudo mais. Agora, se a gente parar para pensar, a quem protege o cinto de segurança? Protege individualmente a cada um que está usando, né? Seja o condutor, seja o passageiro, né? Ela não prejudica mais ninguém, ou seja, se você descumprir, você vai levar uma multa, você corre o risco de morrer mais fácil no acidente, mas envolve só você. Ao passo que a educação sobre o trânsito, que tem relação com lei, tem relação com direito, tem relação com dever, essa afeta todo mundo. Por que isso não pegou? Por que, por exemplo, que a infração do bafômetro, que é uma das que tem maiores consequências no Código de Trânsito brasileiro, por que não pegou? Por que as pessoas continuam bebendo e dirigindo? Para mim, tem relação com a falta de interesse. Não apenas dos órgãos de trânsito, mas da própria população. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Quando eu digo que nós temos condições objetivas para fazer, é porque praticamente todos os órgãos de trânsito têm a previsão de um conselho, onde tem representantes da sociedade. E com quem que esses representantes conversam? Qual é a paridade? Qual é o poder que eles têm nesses conselhos? Por exemplo, para sugerir aos órgãos de trânsito para utilizarem, vou dar um exemplo, tá, gente? O aplicativo da carteira digital. Por que não se cria lá uma parte sobre educação? E manda uma notícia por dia, manda os índices de acidente, manda o que causa mais acidente, manda sim falando sobre os seus deveres e as consequências de não respeitá-lo, manda sim te sensibilizando que o fato de você dirigir embriagado pode terminar em morte, não só sua, mas de parentes seus que estejam com vocês, de sua família, de estranhos, não é? É algo que a gente precisa pensar e fazer um esforço coletivo para poder ter um protagonismo maior.
Da mesma forma, o site do .gov, que a maioria da população tem, por uma ou outra necessidade. A maioria da população tem .gov. Por que, que não vem para nós propaganda? Por que os governos não aproveitam isso para poder ensinar o povo a ter uma postura mais humana no trânsito e em outras situações de convívio social? É essas coisas que eu quero discutir, né? Juntamente com isso, eu quero desmistificar algumas questões também importantes, né? Por exemplo, eu poderia citar aqui a questão do sistema de notificação eletrônica, o SNE, né? Ele, você sabe o que é isso? Você já participou do SNE? Você recebe as suas notificações pelo aplicativo da carteira digital, falando das infrações que você cometeu? Algum dia você recebeu alguma mensagem educativa de como você deve se comportar ao trânsito? Como você deve se comportar, por exemplo, diante de uma blitz do bafômetro? Nós vamos discutir isso aqui. Eu quero discutir também sobre esse sistema de notificação eletrônica, o SNE, e vou discutir as questões técnicas para a gente quebrar essa cultura que eu vejo arraigada na população de que não adianta recorrer de multa de trânsito, a gente não ganha. A gente não ganha, o governo quer mesmo multar, eles querem aumentar a arrecadação, né? Tem isso? Tem. Infelizmente tem, a gente sabe disso, né? Acho que todo motorista já passou por alguma situação que evidenciou isso. Mas, no entanto, a gente precisa pensar assim, o que nós estamos fazendo também para mudar essa cultura, né? Muita gente pensa que muitos aventureiros, né, que pegam a própria defesa para fazer, porque é muito simples, o acesso, né, às defesas administrativas é uma coisa muito simples. Qualquer um pode fazer. Agora, qual argumento você vai usar? Que você é um motorista bonzinho, que você respeita, sempre respeitou os sinais de trânsito, a velocidade, mas naquela situação você estava assim, um assado, você estava sob influência de remédio e etc. Não vai colar. Não vai colar. A defesa é uma coisa muito séria. Por isso, gente, que esse direito tem que ser exercido. Mas ele tem que ser exercido para ganhar. Para ganhar. E aí é que entra o papel de pessoas como eu, que se especializam na defesa de algum setor, de algum ramo do contexto da vida social. Porque não é dizendo que você é bonzinho que você vai conseguir se livrar de uma multa. Eu penso que o começo de tudo está na iniciativa de alguém. E alguém sozinho não faz muita coisa, né? É como diz o ditado popular, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, o que eu pretendo com esse canal é ganhar a sua parceria na luta por conhecer os nossos direitos, por exercer os nossos direitos, por saber por qual motivo eu devo me defender, né? Muita gente fala assim, né? Você fica aí defendendo o povo que mata a gente até na calçada. Não, eu nunca fui em nenhum lugar defender para você dirigir depois de beber. Eu não acho que isso é correto, não. Eu acho que o papel de um especialista de trânsito é contribuir na fiscalização do cumprimento da lei, né? Nós somos esses fiscais da lei, porque a lei, ela é universal, ela é abstrata, né? Ela serve para mim, serve para você e serve para o poder público, principalmente, né? No direito administrativo fala isso claramente. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que está previsto legalmente, ao passo que a população, que outras pessoas só não podem fazer o que está previsto como ato ilícito, né? Agora, o órgão de trânsito ou qualquer repartição pública, não. Eles têm um compromisso muito maior com a lei, né? Então, eu acho que a gente deve usar isso a nosso favor
e fazer um grande grupo, gente, um grande grupo de pessoas que têm protagonismo na exigência do cumprimento de seus direitos. E o direito que eu estou falando hoje é esse, de ter acesso a tudo que fala aqui no artigo, a partir do artigo 74 do CTB, e todo o artigo, né, ele fala sobre exatamente as campanhas de publicidade sobre o direito de trânsito, né? Não dá para lê-lo todo aqui, mas, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 74, ele é exatamente assim: é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Cadê? O que teve aqui em Belo Horizonte na Semana Nacional do Trânsito? Eu vi atividades, eu pesquisei, eu vi atividades para várias cidades, mas para Belo Horizonte eu não vi. Pode ser que tenha tido? Pode, eu não vejo TV, né? Então, assim, eu sou a última a saber das coisas que estão rolando no dia a dia, né? E geralmente eu sei aquilo que eu tento, que me interessa mais, né? Eu não vi propaganda nem do Detran. Eu vi um site falando sobre a Semana Nacional do Trânsito. Deixa eu até pesquisar aqui. Semana Nacional do Trânsito. De Trânsito. Atividades. Vamos ver o que aparece aqui. Ó, tem um canal aqui, Cantinho Pedagógico. Dicas fáceis, quase atividades. Não tem nada, gente. E se tiver, por favor, coloquem o link aí para mim. Coloquem o link, às vezes eu não estou sabendo procurar direito, né? Pode acontecer isso, às vezes você está tão focada numa determinada coisa que você não acha o jeito mais fácil de procurar, né? Mas já caminhando para o fim, porque eu não estou aqui para alongar tanto, né, nessa estreia do canal Artigo 281, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal, participa, me ajuda nessa tarefa. Vamos assumir esse desafio de trocar ideias, de aumentar o nosso conhecimento sobre os nossos direitos relativos ao trânsito, sobre qual é a complexidade de cada infração. Algumas são menos importantes, mas algumas são muito perigosas. Tem muita armadilha na lei, né? Que a gente, quem não está acostumado, cai, né? É isso. Ai, gente, que delícia! Eu estava super nervosa, super nervosa. E olha, pode ser que esse vídeo nem fique bom, mas foi um prazer fazê-lo, porque há um tempão que eu estou querendo fazer isso, tá? E eu vou contar com vocês, eu vou tentar publicar pelo menos 2 vídeos por semana, sempre com um tema que aparece mais assim nas minhas demandas, porque provavelmente ele está te afetando também, né? Tem um interesse maior sobre aquele tema, tá bem? Tchau, gente. Um abraço para vocês. Obrigada para quem vira esse vídeo. Eu estou iniciando, então assim, quase que eu fiz uma plaquinha assim para segurar aqui, igual aquela que tem nos carros de autoescola, né? Paciência, eu estou treinando. Paciência, eu estou aprendendo. Mas olha, estou aprendendo e quero curtir muito essa caminhada com vocês, tá bem? É isso aí, tchau para vocês. Eliana Lacerda, desejando a todos uma excelente semana. A gente vai se ver por aí, nas esquinas da vida ou nas vias públicas do trânsito.